Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja. Meu nome é Juliana Ferreira Berge, sou acadêmica do curso Licenciatura em Letras. Durante essa semana estarei realizando estágio supervisionado, docência em língua portuguesa e ensino médio, juntamente com também a acadêmica Maria Cleide Carvalho, que também curso Licenciatura em Letras. Nossa tutora é Natalina Preles. E durante essa semana estarei falando sobre o tema redação. E esta é a nossa quinta aula. Hoje vamos falar sobre os 10 erros mais comuns cometidos pelos estudantes ao realizar a redação. O primeiro erro mais comum é fugir do tema. Então, o maior problema e que pode levar a uma nota muito baixa, ou mesmo cancelamento da prova, é a fuga total, tangenciamento ao tema. Para isso, o estudante deve primeiramente ler com atenção os textos motivadores e compreender a proposta. Manter o foco em torno do tema é o principal desafio. Assim, a sua abordagem deve ser bem clara. Segundo o Manual da Redação do Enem, a fuga total do tema significa quando nem o assunto mais amplo nem o tema proposto são desenvolvidos. Portanto, é importante entender bem os limites do tema definido pela proposta de redação para que esse erro não seja cometido. Então, é interessante que quando o aluno for efetuar a redação, ele leia aqueles textos, que vêm junto com o tema. São textos para o aluno seguir aquele caminho, É um texto que vai fazer que ele leia, entenda e consiga ter argumentos, para estar fazendo a redação. São textos motivadores, para que o aluno consiga compreender a proposta que está sendo pedida pelos avaliadores, Então, outro erro mais comum é não fazer um rascunho. Então, um dos problemas de rasura nas provas de redação pode ser desencadeado pelo estudante que opta em escrever diretamente na folha final. Então, o estudante ele não escreve numa folha de rascunho, já faz diretamente na prova. Por mais que você seja um grande escritor, esteja certo do que vai escrever sobre o tema, vale a pena colocar tudo no rascunho antes de passar a limpo para o local definitivo. Isso porque na hora de escrever você poderá lembrar de mais alguns exemplos importantes. Esse projeto de texto deve ser elaborado antes, contemplando um bom planejamento e organização do que deverá ter na sua redação. Aqui é importante já pensar no tipo de texto que deverá ser desenvolvido. Geralmente o Enem e os vestibulares exigem um texto dissertativo argumentativo, que possui uma estrutura básica, que é a introdução, desenvolvimento e conclusão. Pensando nisso, já separo por tópico as ideias que entrarão em cada parte. Então, é interessante que o aluno ele faça no rascunho, Para isso que vem o rascunho, porque quando ele terminar de fazer a redação, ele vai voltar para a prova e quando tiver no final, que é para entregar, ele vai passar limpo e ele vai observar algumas coisas que pode estar faltando ainda, Então, ele pode estar arrumando. Outro erro mais comum é entregar o texto com letra ilegível. Então, não adianta ter uma boa ideia e apresentar um bom texto se a letra do estudante é ilegível para o avaliador. Para muitos, isso pode não ser importante, mas essencial para que o leitor do texto compreenda o que está sendo apresentado. Assim, se sua letra não é das melhores, tenta nesse momento ter muito cuidado. Para melhorar isso, você pode praticar em casa, um caderno de caligrafia. Não deixe de colocar os pontos e muita atenção com o uso de letras maiúsculas e minúsculas. Note que se o texto estiver legível para os avaliadores, sua prova poderá ser cancelada. Então, tem muitas pessoas também que vai enfeitar uma letra, E acaba ficando uma letra maiúscula, uma letra minúscula. E isso pode acarretar na perda de pontos, na hora da correção. Outro erro mais comum é a falta com a coesão textual. Um dos principais problemas encontrados no texto é a falta de coesão textual, que serve para obter um bom encadeamento das ideias, das frases e dos parágrafos. Dessa forma, ela colabora com a textualidade, deixando o texto fluido e proporciona maior entendimento da ideia defendida. Os principais de uma boa coesão são uma boa estrutura dos parágrafos, períodos, ainda mais a referenciação mediada pelo uso de pronomes, advérbios e artigo. Para isso,
É de suma importância entender, conhecer, conectivo, preposições, conjunções, advérbios, locuções adverbiais, suas funções. Vale lembrar que o estudante não deverá usar de forma indiscriminada, ou seja, com uso excessivo de conectivo, também pode ser um problema. Importante também observar que o conhecimento de vários conectivos evitará a repetição dos mesmos. Então, a necessidade do aluno também, do estudante, conhecer um pouco de morfologia, né? Conhecer o uso dos pronomes, conjunções, advérbios, que vai facilitar na hora de escrever, para que o texto tenha uma coesão, né? Que o avaliador consiga entender. E ser incoerente. A coerência é uma das características mais importantes de um texto, né? Bem apresentado. Ela está intimamente relacionada com o contexto e o universo interpretativo da pessoa, uma vez que trabalha com a construção de sentido. Não vale, portanto, escrever algo que você tenha dúvida. Assim, se você tem certeza de alguma coisa, é melhor que isso fique fora do seu texto, se você não tem certeza, né? Pois um texto coerente demonstra o conhecimento e a organização do estudante. Assim, não adianta escrever bem, dizer que Buenos Aires é a capital do Chile, isso denota um desconhecimento de geografia do aluno, dificultando a inteligibilidade do seu texto. Então, se você não tem conhecimento sobre tal assunto, ou você não sabe se está certo ou não, é melhor você não escrever. Cometer desvio da língua padrão. Uma das principais competências do estudante que escreve um texto deve ser o uso da língua padrão formal. Com isso, deve-se evitar desvios gramaticais, erros de ortografia, falta de acentuação e pontuação. É muito comum as redações apresentar esses desvios, o que deixa o texto pobre e dificulta o entendimento. Portanto, a melhor maneira de contornar a situação é ler e escrever bastante e ainda praticar exercícios sobre o tema. Aqui vale observar quais são suas maiores dificuldades, como as palavras que costuma escrever com erros, para que o estudo seja mais direcionado. Portanto, se a dúvida maior são as questões de ortografia com uso S ou 2S, foque nisso. Então é interessante que o aluno também treina durante a semana, ou pede também para outra pessoa ler sua redação, para ver o que ele está, quais os desvios, né, da norma padrão que ele está cometendo ali, antes dele chegar na hora de fazer a redação, que é oficialmente, né, for fazer uma prova, ele já tenha superado esses desvios. Escrever períodos muito longos. Um dos grandes problemas do estudante é não ter cuidado com a pontuação nas frases. Período muito longo, por exemplo, dificulta o entendimento do leitor e mesmo gera confusão. Alguns problemas identificados no texto do estudante que usa frases muito longas são os erros de concordância, além de apresentar períodos com ambiguidade. Sendo assim, uma boa dica é ler o texto e ver se os parágrafos, as frases, os períodos estão compreensíveis. Não se intimide em quebrar o período se for necessário, pois o importante é que o texto seja entendido pelo leitor. Para a quebra de parágrafo, utilize conectivo que encadearão melhor as ideias do texto. Então é sempre bom o aluno fazer uma leitura antes, né, para ver se está fazendo sentido, se está tendo alguma concordância errada, ele notar antes de passar limpo, né? Não defender o ponto de vista. Nada mais importante do que defender seu ponto de vista no texto, tipo dissertativo ou argumentativo, o próprio nome já indica que é uma argumentação uma parte importante do texto. Assim, o texto deve apresentar claramente a defesa do ponto de vista. Então, para isso que vem aqueles textos motivadores, né? Ele vai nortear o aluno, vai dar ideias, fornecer subsídio para que o aluno consiga defender o ponto de vista, né, do tema que está sendo apresentado, e apresenta ideias, sugestões e que possam ajudar, né, ele a escrever. Porque esses textos são norteadores, para que o aluno consiga entender e consiga apresentar os problemas, né, apontar os problemas, mas também apontar as soluções do tema. Entregar o texto sem conclusão. Não tem nada mais decepcionante para um avaliador do que ler um texto inconclusivo. A finalização da redação é tão importante quanto sua introdução. Nessa parte, o texto estudante deverá apresentar uma proposta de intervenção que contemple tudo que foi defendido ao longo do texto. Depois o aluno falar, argumentar sobre o tema, sobre os problemas. Agora,
quando o aluno chega na conclusão, é a parte final e uma parte muito importante também, porque ele vai apresentar uma sugestão para aquele problema, né, que foi proposto ali. E demanda criatividade, né, do aluno, tipo uma frase de efeito. Então, há pessoas que esperam terminar a redação para assim colocar o título. Isso porque a grande ideia pode estar presente nessa parte tão importante do texto, como a introdução, né? E um dos erros também que Maria comete, né, às vezes porque não sobra tempo, né? Pode ser que o aluno não treinou em casa, não marcou as horas que ele gasta para fazer uma redação, né? Os minutos. E não deu tempo. Quando terminar de escrever a redação, no final é importante fazer a leitura atenta. O objetivo principal é verificar se não existe falta de pontuação ou erro de ortografia. Esse momento de revisão é essencial para a entrega de uma redação bem cuidada. A verificação do título, das frases, das palavras, da estrutura básica do texto pode valer pontos. Mas para isso o aluno deverá utilizar o tempo permitido, deixando alguns minutos para a revisão final, né, que é importante. A melhor maneira de não exceder o limite do tempo previsto é treinar toda semana, produzir uma redação. Você pode selecionar 2 horas de um dia da semana para produzir um texto utilizando alguns exemplos de provas anteriores do Enem ou de vestibulares. Então, gente, chegamos a mais no final dessa aula, da aula 5. Espero que todos tenham gostado. Desde já agradeço a participação de todos vocês, tá? Muito obrigado. Desejo um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês que estão assistindo. E espero que tenham gostado da aula e até mais, gente. Até a próxima aula. Beijo com todos vocês.